Último livro da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo número 7, versículo número 8, para a nossa breve meditação da palavra do nosso bom e eterno Deus, está bem fácil de se achar. É o último livro da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo número 7, o versículo número 8. Me lembro da última vez eu fiquei preso, acho que no versículo número 10. Hoje vamos ficar apenas no 7 e 8. Amém, irmão? Todos acharam? Amém. Segundo a minha tradução, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Amém, irmão? Então, só assenta aí do jeito dele, fecha a sua Bíblia. Glória a Deus. Deixa aí, irmão, apenas o versículo 7 aí, fixado por jeito de Deus. Deixa ele lá, tá? Se a orientação aí que você tem de mexer, como eu vou falando, você mexe. Mas se não puder, deixa nesse aí e tá bom. Olha a gente aqui nesta manhã. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, igreja de Deus, igreja do nosso Senhor. Nós lemos aqui nesta manhã de domingo, esse culto abençoado, um texto da palavra do nosso Deus, bastante conhecido dos irmãos, das irmãs, todos que aqui presentes está nesta hora. Todo mundo bem conhece o texto escrito pelas mãos de um homem, de um apóstolo, cujo nome era João. O livro do Apocalipse é um livro pequeno, com 22 capítulos, 404 versículos, 9.851 palavras, pura revelação de Deus para a humanidade. Apocalipse é traduzido por revelação, Apocalipse é traduzido por rasgar o véu, Apocalipse é traduzido por desvendar, e Apocalipse é traduzido por trazer à tona. A Bíblia diz que na época que João escreve este livro, começa a escrever este livro, o imperador de Roma era um homem por nome de Domiciano. Nos dias de Nero, aquele sem parafuso, Nero usava a ilha chamada Patmos como viveiro. Era lá que Nero alimentava as suas bestas, as suas feras, com carne humana, de ladrões. Um detalhe, nunca foi preso na ilha, na época de Nero, na época de Domiciano, um bandido, um ladrão, um malfeitor romano. Só era preso ali pessoas de outras nações, nunca foi preso ali um romano. É interessante que João ele tem o castigo por Domiciano de ir para a ilha. Na época de Domiciano, a ilha era usada apenas para ladrões, malfeitores, pessoas de crimes hediondos. É interessante que a palavra ilha, ela aparece na Bíblia pelo menos 38 vezes. Algumas traduções aparecem como terra costeira. A ilha, na época que João foi para lá, era uma ilha chamada Patmos, que quer dizer mortal. Por que mortal? Devido ao seu semblante ou seu aspecto de tristeza que inalava aquele lugar. Tinha tanta morte naquele lugar, tinha tanta perversidade naquele lugar. As pessoas passavam em volta da ilha, perto da ilha, e temiam, porque a ilha tinha muito sangue derramado sobre ela. O que me deixa mais interessado na história da ilha não é saber que hoje, em pleno século XXI, no último levantamento feito, se não me falha a memória, em 2021, constatado que mora lá, ou pelo menos morava, pelo menos 3.281 pessoas. O
o que me deixa interessado na história da ilha chamada Pátimo, não é saber que na ilha em 776 a.C., os gregos que ali dominavam começaram lá com a história de Olimpíadas. A cada 4 anos havia Olimpíadas naquele lugar. Na ilha existe até hoje um mosteiro chamado Mosteiro de São João. Ao lado do mosteiro existe uma biblioteca. E a biblioteca existe uma frase lá, uma escrita, com alusão ao governo de Alexandre Magno, que também foi rei daquele lugar. A escrita fala exatamente do começo das Olimpíadas que era feita dentro daquela ilha. O que mais me chama a atenção é que hoje a ilha é chamada de Palmosa, mas dentro de Palmosa existe uma caverna que ninguém mexe, uma caverna que ninguém toca, uma caverna que ninguém tem coragem de querer construir nada em cima ou em volta. Por quê? Porque a caverna é chamada de Apocalipse. É lá onde milhares de pessoas peregrinam todos os anos em rememorização do sofrimento de João. É interessante que quando alguém passava em volta daquela ilha, eles lembravam dos crimes hediondos. Era mais ou menos assim. Alguém passava de barco em volta de Pátimo, ele dizia: lembra daquele homem que tacou fogo na sua esposa? Pois é aí que ele morreu. Lembra daquela mulher que deu 178 facadas no marido porque ela passou pano no chão? O marido sujou toda a casa, pois é ali que ela morreu. Lembra daquele homem que tacou fogo na escola? Pois é ali que ele morreu. Mas depois que João foi para a ilha chamada Pátimo, toda a trajetória mundial da ilha, ela foi transformada. Se hoje alguém passar por lá, ou na época de João, depois de João passasse por lá, a conversa não era mais: foi ali que morreu um estuprador, foi ali que morreu um incendiário, foi ali que morreu um assassino. Mas não, a história mudou. Toda vez que alguém passa por volta da ilha, alguém vai dizer: foi nesta ilha que Jesus falou para João sobre os novos céus e a nova terra. Foi nessa ilha que Deus falou para João que nós iríamos dar em ruas de ouro e também de cristal. É nessa ilha que Deus falou para João que Deus iria secar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Foi aí que Deus falou para João que Deus tem um plano de salvação para a minha vida. A ilha só ficou famosa porque um crente cheio do Espírito Santo pisou os pés naquele lugar. É interessante que João, quando ele está dentro daquela ilha, a Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que João tem uma revelação. Ele é arrebatado e levado ao céu. Quando ele chega no céu, a Bíblia diz que João, ele ouve uma voz como o som de muitas águas falar com ele. E quando ele vira para ver quem com ele falava, João traz uma transcrição do próprio Filho de Deus, que ele falou: eu vi um semelhante ao Filho do homem, ao Filho de Deus. Os seus cabelos e seu rosto era branco como a lã, ou branco como a neve, simbolizando a eternidade do nosso Senhor. Ele fala: eu vi os seus olhos eram como chama de fogo, mostrando que nada se esconde dos olhos do nosso Senhor. Deus é o que é bom, Deus é o que é ruim, Deus é o que é certo, Deus é o que é errado, Deus é o que é justo, Deus é também o que é injusto. Nada se esconde dos olhos do nosso Senhor. Zacarias profetizou um dia dizendo: os 7 olhos do nosso Senhor está sobre toda a terra. Nada se esconde dos olhos como chama de fogo. João continua a transcrição dizendo: e eu vi que da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes que cortava para ambos os lados. É o poder da palavra. João dizendo que a palavra tem o poder de separar o bom do não bom, o mal do justo. Consegue separar o que é joio e consegue separar o que é trigo. Se tem uma coisa que a palavra sabe, é separar o bom do mal, o ruim do bom. A palavra sabe o que é trigo, a palavra sabe o que é joio, a palavra sabe o que é verdade, a palavra sabe o que é engano. Nada se esconde do poder revelativo da palavra.
eu posso me esconder através de uma Bíblia, eu posso me esconder atrás de um terno, eu posso me esconder atrás de uma carteirinha, eu posso me esconder atrás de uma posição eclesiástica, mas eu nunca vou me esconder do poder revelador que tem a palavra que sai da boca do meu João continua a sua transcrição, e na sua transcrição ele fala: olha, as suas vestes no linho fino, branco puro, e também resplandecente do pescoço até os seus pés, mostrando a autoridade de Jesus. O sumo sacerdote, quanto maior era o seu vestido, maior era a sua autoridade. Então, quando João vê Jesus vestido do pescoço aos pés, a Bíblia está passando a seguinte informação: ninguém há com mais autoridade do que o Senhor. Ninguém há com mais autoridade do que o Senhor. Um pouco diferente de hoje, onde os homens estão se achando a última bolacha do pacote. Nem sabem eles que a última bolacha do pacote tem toda quebrada, toda arrebentada, toda moída. A autoridade não é dada aos homens. A maior autoridade não é dada a José Wellington Bezerra da Costa. A maior autoridade não é dada a Samuel Ferreira. A maior autoridade não é dada a José Domingo Betegu. A autoridade até hoje é dada ao Filho do Deus vivo, ao Deus dessa igreja. Ele tem toda a autoridade no céu e também sobre a terra. E João chega aos pés. João fala aos seus pés. Ele era semelhante a latão reluzente, brilhava como se tivesse sido refinado a uma fornalha ao fogo, falando da santidade do meu Senhor Jesus Cristo. Por meus pés, porque mostra que Jesus veio para a terra, andou no meio de pecador, mas não pecou, não se contaminou, não se sujou. Os pés falam da santidade do nosso Senhor. João olha o que João vê. João vê 7 castiçais de ouro. João chega a 7 castiçais de ouro, o que simboliza as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Se me fale ou me traia a minha memória. O que me chama a atenção é que João vê os castiçais, que são as igrejas, mas não é de ferro, porque naquela época tinha castiçais de ferro. João não enxerga o castiçal como prata, porque naquela época também tinha castiçais de prata. João não enxerga os castiçais de cobre, porque naquela época também tinha castiçal de cobre. João não enxerga as igrejas como o metal mais valioso, sobre aquilo que tinha de mais valor para a época, de ouro. Isso traz a ideia que a igreja de Jesus Cristo, ela não tem preço, ela tem valor. A igreja de Jesus, ela não tem preço. A igreja de Jesus, ela tem valor. Jesus tem valor, a minha igreja, ela tem valor. E o valor que eu comparo ela não é o do ferro, não é o do bronze, não é o do cobre, não é a prata, muito menos o barro. A igreja tem valor de ouro. Pode não ter valor para a grande mídia, mas tem valor para o Senhor Jesus. O catolicismo odeia a igreja, mas Jesus ama a sua igreja. O budista odeia a igreja, mas Jesus dá valor para a sua igreja. O candomblessista não gosta da igreja, mas Jesus dá valor para a sua igreja. O da Umbanda, que banda, metade da banda e meia odeia a igreja, mas o Jesus dessa igreja dá valor para a sua igreja. O que me chama a minha atenção é que tem muito crente que desvaloriza a igreja do Senhor. Nem sabe você que a igreja tem valor, porque não foi comprada com real, não foi comprada com prata, não foi comprada com ouro, não foi comprada com dólar, muito menos comprada com euro. Essa igreja foi comprada por algo, por dinheiro não compra, foi comprada pelo sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. Você pode não dar valor, você pode não dar valor a tudo isso que você está vendo aqui, mas isso tem valor para o meu Senhor. A sangue dele em nosso meio, a sangue dele nesses bancos, a sangue dele nesse microfone, a sangue dele nesse ventilador, em tudo aqui dentro tem valor, porque tem a marca do sangue do Deus dessa igreja.
Valorize esse momento que você adora o nome do Senhor, porque houve um preço de sangue que foi derramado para estarmos aqui. Quando chegamos no capítulo de número 3, versículo número 7 a seguir, Deus manda a João uma revelação sobre uma igreja em particular, a igreja de Filadélfia, e a mensagem ela é clara, a mensagem ela é concisa. João ele escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu já pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, mas mente que volte e se proste a teus pés e te adorem, e saiba que eu te amo, como guardar a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos aqueles que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém toda a tua coroa. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens. Eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa, ou guardar as palavras da minha paciência. Eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aos que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o Espírito diz a igreja. A mensagem ela é reta, a mensagem ela é retórica, ela é enviada por um interesse certo. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 7, quando ele diz o anjo. A palavra anjo aparece 280 vezes dentro da Bíblia Sagrada, pelo menos 71 vezes dentro do Apocalipse. Esse anjo aqui, esse pastor da igreja, é atribuído ao amado Gaio, amigo de Paulo, mas não tem como se provar, é apenas rumores, mas é sobre Gaio que eu quero falar. A palavra anjo, ela tem dupla aplicabilidade na Bíblia Sagrada. Primeira aplicabilidade para anjo é sobre os seres celestes, sobre os seres angelicais, criaturas criadas por Deus que moram no céu. Sim, existe o anjo. Anjo quer dizer mensageiro, aquele que entrega a mensagem, aquele que traz o recado de Deus. Foi o anjo que falou com Abraão, foi o anjo que falou com Josué, foi o anjo que falou com Ló, foi o anjo que falou com a mãe de Sansão, foi o anjo que falou com Gideão, foi o anjo que falou com Zacarias, e também foi o anjo que falou com João. Anjo é mensageiro, o anjo vem apenas para trabalhar, apenas para entregar a mensagem do Senhor. Existe na Bíblia o que é chamado de arcanjo. O que é arcanjo? A palavra arque quer dizer chefe, anjo-chefe é o arcanjo. Existe os querubins. Ezequiel, ele fala sobre os querubins, e aqui dá medo de olhar os querubins. Ele fala, ele tem 4 pares de asa, os rostos são quadrados com 4 rostos diferentes: rosto de querubim, rosto de leão, rosto de águia e rosto de águia. O seu corpo tem um monte de olhos nele aberto, e os seus pés têm como roda, uma roda gira por sentido horário, dentro da roda, outra roda por sentido anti-horário. Para onde os olhos olham, as rodas se movimentam e vão de encontro àquela posição. Mas o que mais te chama a atenção são os serafins. Isaías os ratifica dizendo, no capítulo 6, a partir do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, 740 a 739 a.C., Isaías disse: eu vi. A palavra eu vi é uma teofania. O que é uma teofania? A palavra teo quer dizer Deus, fania, manifestação visível. Ou seja, Isaías viu uma manifestação visível do próprio Deus. O que você viu, Isaías? Eu vi ao Senhor, eu vi o Deus Todo-Poderoso, eu vi aquele que não perde, eu vi aquele que só ganha, eu vi aquele que não dorme, eu
eu vi aquele que derruba gigante, eu vi aquele que abre o mar vermelho, eu vi aquele que derruba a muralha, eu vi o Todo-Poderoso, eu vi o meu Senhor. Aonde que você viu ele, Isaías? Assentado em um alto e em um sublime trono, e ele estava sentado, e a aba do seu vestido, ou seu séquito, enchia todo o templo, e acima dele havia 2 serafins, cada um tinha 3 pares de asa, 3 pares de asa, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés, e com 2 eles voavam, segundo a matéria de angelologia da faculdade escola EBAD. Eles dizem que anjo não precisa de asa, porque anjo é ser espírito, não precisa de asa para poder se locomover. Segundo a cabala judaica, o anjo tem uma asa. Por quê? Porque simboliza a pressa de Deus responder ou trazer a resposta, o livramento ou o milagre para o seu povo. Então a teologia diz que há pelo menos 3 explicações do porquê 3 pares de asa, com 2 sobre o rosto, simbolizando o Pai, com 2 sobre os pés, simbolizando o Filho, e com 2 joelhas, simbolizando o Espírito Santo, com 2 asas sobre o rosto, mostrando a onisciência de Deus, com 2 sobre os pés, mostrando a onipresença de Deus, e com 2 ele joelhas, mostrando a onipotência de Deus, com 2 asas sobre o rosto, mostrando a reverência de olhar a santidade de Deus, com 2 asas sobre os pés, mostrando que nem passo se dá os céus e na terra, se primeiro Deus não permitir. E com 2 asas eles voavam no eixo, formando um triângulo, com o trono no meio, e no raio de 45 quilômetros, um para o outro, cantando por 3 vezes, esparramando a glória de Deus, e dizendo: Santo é o Pai, Santo é o Filho, e Santo é o Espírito Santo do nosso Senhor. E toda a terra está cheia, e toda a terra está cheia, e toda a terra está cheia da minha glória. Aleluia. A segunda aplicabilidade de anjo é o pastor da igreja, a coluna da igreja. Observe que Deus não está falando com o departamento, Deus está falando com a coluna, Deus está falando com o anjo, Deus está falando com o pastor. Me desculpe os irmãos lotar, me desculpe as irmãs do círculo de oração, mas eu cresci ouvindo uma baboseira, que as irmãs é a coluna da igreja. Nunca no Brasil, meu irmão, a coluna é o pastor, a coluna é o anjo da igreja, a coluna é o líder. Deus está falando com o departamento, Deus está falando com o líder, Deus não está falando com o grupo de louvor, Deus está falando com a coluna, que é o pastor da sua igreja. Antes de ciclo de oração, a igreja já existia, porque tem coluna, tem pastor que guia a sua igreja. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz aquele que é santo, diz aquele que é santo, diz aquele que é santo. Eu posso me contaminar, mas Jesus continuará sendo santo. Eu posso andar por maus caminhos, mas o meu Jesus sempre será santo. Eu posso contaminar os meus ouvidos com música mundana, mas Jesus sempre será santo. Eu posso andar em lugares que envergonham a palavra e envergonham o cristianismo, mas o Jesus dessa igreja não muda, ele continua sendo santo e abominando o que é errado. Não importa o que você faça, ele é santo. Não importa onde você vai, ele continua sendo santo. Não importa quem é o presidente do Brasil, se é honesto ou desonesto, ele é santo. A igreja tem um líder que é santo e nunca se contaminou e nunca se sujou com a imundície. É por isso que a Bíblia fala: se você é santo, santifique-se mais ainda. Mas se você é sujo, não tem problema não, pode continuar se sujando. Nada muda o fato do Deus dessa igreja ser santo, ser santo, ser santo, ser santo. Ele é santo. Mostrar que ele é santo é mostrar o seu atributo. Nós que somos da Assembleia de Deus acreditamos pelo menos em 2 tipos de atributo: o atributo exclusivo de Deus e os atributos morais de Deus. Deus tem os seus atributos exclusivos. Por exemplo,
Deus ele é transcendente. Isso quer dizer que Deus é diferente e independente da sua criação, atributo exclusivo de Deus. Deus ele é triuno, isso quer dizer que Deus é 3 em 1, atributo exclusivo de Deus. Deus ele é eterno, isso quer dizer que Deus é de geração a geração, atributo exclusivo de Deus. Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo, atributo exclusivo de Deus. Deus ele é onipresente, isso quer dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje mesmo, nessa manhã, ele está no seu alto e sublime trono, mas também está no culto lá no Japão, mas também está aqui no Jardim Elba, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele é onipotente, isso quer dizer que Deus é todo poderoso, atributo exclusivo de Deus, mas Deus também tem os seus atributos moral. Deus é bom, um atributo moral. Deus é justo, é um atributo moral. Deus é fiel, é um atributo moral. Deus tarda-se em irar, é um atributo moral. Deus é longânimo, é um atributo moral. Deus é amor, é um atributo moral. Deus é justiça, é um atributo moral. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo e o que é verdadeiro. Jesus, ele é verdadeiro. Jesus, ele é verdadeiro. O Jesus que eu prego aqui não é a farsa, não é a mentira de um Jesus empregado numa cruz, todo é pecado, cheio de marca de chicote, todo ensanguentado, que muita gente compra nas esquinas. O Jesus que eu vivo e que eu prego, ele é verdadeiro. Ele é verdade. Jesus não é nota falsificada, ele é verdadeiro. As palavras de Cristo é verdade, o ensinamento de Cristo é verdade, o poder de Cristo é verdadeiro, a sua autoridade é verdadeira, o céu que ele vai te levar é verdadeiro, a promessa dele é verdadeira, a palavra dele é verdade. A verdade só vai até, a mentira só vai até onde a palavra de Cristo, a verdade não chega. A mentira só vai até onde a verdade que é Cristo, ela não chega. A tua mentira só vai até onde Jesus não chega. O mentiroso só vai até onde a verdade ela não chega. A tua calúnia só vai até onde a verdade não chega. Quando Jesus chega, o mentiroso é envergonhado. Quando Jesus chega, o caluniador é envergonhado. Quando Jesus chega, o fofoqueiro, língua língua que tamanho tua bandeira, ele fica envergonhado. Quando Jesus chega, a verdade ela vem junto com ele. Existem 5 elementos que determinam na Bíblia o que é verdade. O que é verdade? Um certo dia, Jesus chegou para Pilatos e disse o seguinte: eu vim testificar acerca da verdade. E Pilatos olha para Cristo e pergunta: o que é a verdade? E Jesus se calou, e Pilatos está até agora esperando Jesus falar o que é verdade. Alguém tem que mandar um WhatsApp lá para Pilatos dizer que Jesus já falou e ele não se ligou. A verdade é composta por 5 elementos distintos. Primeiro elemento que é verdade chama-se Deus. Disse Moisés: ele é a rocha cuja obra é formosa, todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade. Segundo elemento que é verdade chama-se Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceiro elemento que é verdade chama-se Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: eu vou ao Pai, mas eu vou rogar e ele vai mandar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Eu vou mandar o outro Consolador, outro como assim, outro igual a mim. Eu prego, ele também prega. Eu curo, ele também cura. Eu salvo, ele também salva. Eu sou verdade, ele também será verdade. O outro Consolador, o quarto elemento que é verdade, as leis e mandamentos de Deus. Diz Davi em Salmo 119, o versículo me esqueço, ele disse: as tuas leis, Senhor, e os teus mandamentos é verdade, e neles eu confiarei. Quinto elemento que é verdade é a palavra. São João 17:17, santificados na verdade. Por quê? Porque a tua palavra ela é
é a verdade. Alô, mentiroso, a tua mentira só vai durar até a verdade chegar. E a verdade está chegando para transformar muita mentira por terra. Aleluia, onde a verdade, a manifestação do Pai, aonde a verdade, a manifestação do Filho, aonde a verdade, a manifestação do Espírito Santo, a mentira vai cair por terra, a calúnia vai cair por terra, o fofoqueiro vai cair por terra. A palavra é verdade, a verdade está chegando. A mentira só vai até onde Jesus não chega. A mentira só vai aonde Jesus não chega. Jesus está chegando aí. Jesus está dando alguém no nosso meio aqui. Da tua mentira tem perna curta. Da tua mentira nem perna de anão tem. Ela é mais curta que perna de anão. A tua calúnia só vai até onde Jesus não chega. Esse negócio de quem está falando que o outro fez sem ter feito, que viu sem ter visto, que falou que fez sem ter feito, vai cair por terra. Jesus não deixa a obra dele desenganada. Jesus não deixa a sua obra perecer por causa de gente mau caráter, fofoqueiro, mentiroso, Zé Povinho, língua de jiboia. A tua mentira só vai perdurar até a verdade chegar. E a mensagem para essa manhã: ô língua de surucucu, língua de anaconda, a verdade está chegando, a verdade está chegando, a verdade está chegando. Vamos acreditar, volta a mão para cima, abre a tua boca, enche o teu pulmão, e a glória a Cristo dessa noite, porque está dizendo: eu sou verdadeiro. Jesus não é pobre, ele é verdade, ele não é mentira, ele é verdade, ele não é mercadoria do Paraguai, ele é verdade, ele não é mercadoria pirata, ele é verdade. A verdade está chegando, a verdade está chegando, a verdade está chegando. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém. Quer bater a glória, não abre e ninguém fecha, mas tá bom. O que abre e ninguém fecha. O diabo pode querer fechar a porta, mas não vai conseguir fechar. O diabo pode tentar trancar a porta, mas não vai conseguir trancar. O diabo pode até dizer que vai ter falência, vai fechar as portas, mas não vai fechar. Há uma promessa sobre a vida dessa igreja. Há uma promessa sobre a vida dessa igreja. Há uma promessa sobre a vida dessa igreja, que as portas do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá. Não. Você não está me ouvindo? As portas do inferno não prevalecerá. A porta que Deus abriu, ninguém fecha, meu irmão. A porta que Jesus abriu, pode vir, um porteiro que quiser, não vai fechar. Pode vir arrombador, não vai arrombar. A porta que Deus abriu na tua vida nessa noite, Ele manda reforçar a mensagem para te dizer: está aberta. Ele não tem homem no mundo que feche. Ele está aberta no inferno. A porta está aberta, receba a vitória. A porta está aberta, receba a vitória. A teu comércio não vai fechar. Essa igreja não vai fechar. A prosperidade para a tua vida. A porta que Deus abriu, Ele não se arrependeu. Está aberta. A vitória é tua nesta manhã de hoje. O diabo não vai prevalecer. A porta que Deus abriu não vai se fechar na tua vida. Não vai. Deixa eu terminar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele fecha, ninguém. Não adianta querer abrir o que Deus já fechou. Lembra de Noé? Porque a Bíblia diz a Bíblia que Noé, Deus trocou, Deus deixou a arca por fora, porque Noé queria abrir, Noé ia ver criança se afogar, Noé ia ver mamãe pedir socorro, e o coração humano é mole. Então Deus fechou por fora. Depois Deus fecha, também ninguém abre. Quando Deus fecha, também ninguém abre. Espere um pouquinho, porque porta na Bíblia simboliza vitória. Porta na Bíblia simboliza vitória. A primeira porta que eu vejo na Bíblia
chama-se as portas mais perversas, mais duras de se abrir, as portas da casa de Faraó, quando para Deus liberar o seu povo. A segunda porta foi aberta 24 horas depois, à meia-noite, quando Deus abre o mar vermelho, a porta do livramento. A terceira porta que eu vejo na Bíblia é os portões da cidade de Gaza, que só o serrolho pesava-se 500 quilos. Sansão arrancou com as mãos, colocou nas costas, e segundo a história, numa velocidade de 60 km por hora, ele corria o portão nas costas, deixando a entender que quando Deus quer abrir a porta, ele abre e arranca com batente tudo, só para deixar o caminho livre para você passar por ele e ser abençoado. A quinta porta que eu vejo na Bíblia é os portões do tabernáculo de Davi. Do tabernáculo de Davi. O projeto só tinha uma porta, a entrada era a saída era a entrada, porque era Deus dizendo através do projeto: não existem duas portas, e Jesus respondeu dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvar-se-á. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que estão entrando por ela, mas entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são que estão entrando por ela. Jesus Cristo disse, quem disse? Jesus Cristo: a peito de tu és peito, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, à meia-noite, Atos capítulo 12, deu um terremoto. Opa, me perdoe, Deus mandou o anjo na cadeia e abriu as portas para que Pedro saísse. Atos capítulo 16, à meia-noite, o terremoto é tão grande que todas as portas, vou repetir, que todas as portas, vou repetir, que todas as portas, vou repetir, que todas as portas da cadeia se abriram. Eu não sei qual é a porta que você precisa que se abra nesta manhã. Talvez para um é a porta física de um trabalho, talvez para outro é a porta da saúde mental que não está muito boa, para outro, quem sabe, é a porta de uma cura, quem sabe, para outro é a porta da paz para a sua alma, paz para a sua casa. Eu vim profetizar: Deus está abrindo a porta, Deus está abrindo a porta, Deus está abrindo a porta, Deus está abrindo a porta. Ele é a porta, passe agora pela porta, a porta que ele abre, o capeta não fecha, o diabo não fecha. Quem acredita que tem porta aberta? Glória a Deus. Termino lhe dizendo: não há homem na terra que impeça a porta de Deus se abrir. Eu estava trabalhando há muitos anos atrás. Um rapaz chegou para mim, tirou uma foto minha e falou assim: vou mandar para minha mãe. Eu, rapaz, então não é casada não, rapaz, também é uma senhora minha, eu sou adolescente ainda. Vou mandar a tua foto para a mãe, para quê? A minha foto para a mãe. Minha mãe é a maior macumbeira da juta. Diz: falei, minha Nossa Senhora, protetora do Tamboré. Eu não mande não. Vou mandar a tua foto para minha mãe. Minha mãe é macumbeira boa, minha mãe vive de trabalho, ela vai sepultar a tua foto em 7 palmos no cemitério e você vai morrer atrofiado. Eu falei: pode manter, então tira mais uma, porque essa ficou feia, tira de perfil, talvez fica melhor. Ele tirou minha foto e eu fiquei preocupado. Eu tinha para 17, para 18 anos. Ele passou 7 semanas, eu estava bem. Passou 7 meses, eu fiquei bem. Passou 7 anos, eu fiquei bem. Já passou, foi 20 anos, eu estou dando glória, porque a porta da vida está aberta, porque a porta do livramento está aberta. Eu te contar uma coisa que eu termino. Um ex-parente meu aí, ele morreu, estava com câncer lá, pastor Zé. Aí o câncer matou o homem morreu. Aí o Beto morreu, e era o único beijo que eu gostava, era o Beto. O único beijo que eu gostei na vida foi o Beto. Eu não gosto de gente que bebe, de bebida, eu nunca gostei. Mas o Beto era um beijo da hora. A única festa minha com o Beto no Natal, o Beto chegou para mim e falou assim: vem cá. Eu falei: que foi? Fala para ninguém não, fala o quê? Eu me mijei. E todo mijado, meu Deus, Beto. Aí Beto morreu. Quando o Beto morreu, me ligaram para mim, estava fazendo um curso de barbeiro na época. Aí, corre aqui que o Beto passou mal, ele quer que você ore por ele, para ele não ir para o hospital. Eu falei: estou indo aí. Quando eu cheguei lá, o homem já estava morto. Eu disse: não tem mais o que fazer, vamos enterrar Beto. E quando chegou no cemitério,
Eu não queria entrar na sala com o Beto, não queria ver o Beto morto no caixão, porque a memória, eu não queria ter levado ele brincando comigo, bagunçando comigo. Eu falei assim, não vou entrar. Não vou entrar no velório não, porque o Beto vai dar só o pó da bactéria lá, tudo arrebentado, todo murcho. Eu não quero ver o Beto naquela situação. Aí a pastora que ia trazer a mensagem não foi. Aí um ex-cunhado falou assim, Marquinhos, tem que ser você, macho, tem que entrar lá, traga a palavra lá, porque está todo mundo brigando lá dentro, a família está se matando lá, vá lá e traga uma palavra. Eu não vou de jeito de maneira, o Beto era meu amigo, rapaz. Eu, Beto, estamos juntos, se eu puder fazer uma tatuagem, o nome do Beto, meu Beto é gente fina, até que me convencei e eu entrei diabo naquela sala de velório. Quando eu olhei para Beto, eu não sei qual é a desgraça do pensamento que o nordestino tem de colocar foto do morto junto do morto. Que diabo de. Mas tudo bem, quando eu olhei para o Beto está abraçado numa foto comigo. Estava cara eu do lado do cabelo. Não, mas eu tinha essa foto aí agora, tu é doido, irmão. Eu posso ser sepultado com o morto, não. E não vai tirar, e uma briga danada, não tem a palavra. E aquela briga, Beto foi enterrado com a minha foto, sorrindo ao meu lado. De lá para cá foi só ladeira abaixo, foi depressão, foi desemprego, foi divórcio, mas estou vivo, mas estou vivo, mas estou vivo, mas estou vivo.